Vamos ver. Go on then. God put a verse on my heart for you, the very moment that I said I would come and speak. Deus colocou um versículo no meu coração no exato momento que eu disse que eu ia vir e eu ia falar com vocês. So I've been waiting to bring the verse to you. Então eu tô esperando todo esse tempo para trazer esse versículo para vocês. I believe God wants to bring it by way of encouragement, but also by way of challenge. E é um versículo que eu quero trazer para vocês para encorajá-los, mas também para desafiá-los. You will recognize the verse. Vocês vão reconhecer o versículo. Peter said, "You are a chosen people. You are Pedro, a royal priesthood. You are a holy nation. You are God's special possession, Pedro disse que vocês são escolhidos, os eleitos de Deus, that you may declare his praises, the praises of him who called you out of his darkness into his wonderful light." que foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, além da escuridão, para a luz. Once you were not a people, but now you are the people of God. E uma vez vocês não eram o povo de Deus, mas agora vocês são escolhidos dele. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Uma vez vocês não tinham a graça, mas agora vocês receberam a misericórdia e a graça de Deus. You're a chosen people. You're a royal priesthood. You belong to God. And He has done amazing things in you and will continue to do amazing things through you. Vocês são o povo de Deus escolhido, e ele fez coisas maravilhosas através de vocês e vai continuar fazendo coisas maravilhosas através de vocês. Sue and I are currently attending Jubilee Church in the Wirral. And I think if Steve throws up some photographs of Jubilee Church, you will see that I find it very familiar to spell out. Ele está frequentando uma igreja de jubileu de várias localidades. Então, vocês podem olhar que essa igreja ela tem uma organização bem semelhante com a igreja, com a estrutura da Spello. There are people in Jubilee Church who are from the UK, from Ireland, from the Ukraine, from America, from France, from Asia, from Africa, even from South Georgia in the Falkland Islands. There are people there from all over the world. E nessa igreja, a igreja do Jubileu do Reino Unido, tem gente, tem membros da Irlanda, da Ucrânia, da América, França, Geórgia do Sul, Ásia, África, até das Ilhas Falkland. Então, pessoas do mundo inteiro. Reminds me of Spello very, very much. Me lembra muito da Spello. Last time I spoke at Spello, you may remember, maybe, possibly, that I spoke about citizenship. A ulti- Philippians says, "Our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ." a última vez que eu falei aqui na Spello, talvez vocês se lembrem que eu falei sobre cidadania. Eu usei Filipenses 3. Nossa cidadania está no céu e aguardamos ansiosamente um Salvador de lá, o Senhor Jesus Cristo. I used to live in Anfield, just over the other side of Stanley Park. Eu morava em Anfield, só atravessando a rua do Parque Stanley. So Sue and I were saying we always feel as if we're coming home when we come here. Então eu sempre penso que eu me sinto voltando para casa quando eu venho aqui. I remember one day that I will never forget when, as a young lad, a young boy, my dad took me on a visit to St. George's Hall down Eu, in Liverpool. eu nunca vou esquecer, que quando eu era criança, quando eu era jovem, o meu pai me levou para visitar o St. George's Hall.
there was a special exhibition that was being hosted by Messianic Jews, Jews who had become Christians. Havia uma exposição em St. George's Hall naquela época, organizada por judeus messiânicos, ou seja, judeus que se tornaram cristãos. Now, I didn't really understand what that meant or even know that's who those people were at the time, but I could tell that there was something very, very special, something strangely special about these people. E eu não entendi o que que isso significava na época, nem sabia quem eram essas pessoas, mas imediatamente eu percebi que havia alguma coisa estranhamente especial nessas pessoas. There were lots of strange objects around, candle holders, candlesticks, funny bowls and fancy golden things. What's this all about? E havia muitos objetos estranhos ao redor dos castiçais e tigelas e coisas douradas, sofisticadas. E eu fiquei me perguntando, para que será que servem essas coisas? We had to wait quietly in a queue to go into this very special place. E nós tivemos que esperar bem quietinhos numa fila para entrar nesse lugar especial. There were big curtains hanging down from the ceiling. And the further you went in to this layout, the more impressive the objects became as you went further and further in to this. What is this? Havia grandes cortinas penduradas pelo teto, e quanto mais você avançava dentro dessa exposição, mais impressionante os objetos ficavam, mais maravilhado eu ficava me perguntando o que que é isso. And then we came to this last curtain and we eased ourselves inside and oh my goodness, what is this? What is this place? A young lad just completely awestruck by this incredible place that I was entering into. E conforme eu avançava, mais maravilhado eu ia ficando com tudo que eu estava enxergando, imaginem uma criança enxergando tudo, todas essas coisas diferentes. Então, nós chegamos à última cortina e entramos num lugar que me fez eu pensar, meu pai, o que será que é isso? Eu estava muito maravilhado com tudo que eu estava vendo. I haven't got the words to describe what it was like to enter into that special place. A deep, deep, deep sense of, wow, what is this? There isn't a word that I can use to describe what it was like as a young lad. Awesome begins to come close, but not close enough. Eu não tenho palavras para descrever como foi, como eu me senti naquele momento. Um sentido muito, muito, muito profundo de quê? Não tem uma palavra que descreva nem hoje, nem naquela época. Incrível, talvez chegue perto de descrever como eu estava me sentindo. You will realize that it was a representation of God's temple in Jerusalem, of the holy ordinances of worship, the altars of sacrifice, the Ark of the Covenant, the container of the commandments of God, and the mercy seat. E você vai perceber que era a representação do Templo de Jerusalém que eu estava vendo, das santas ordenanças, do culto e dos altares de sacrifício e da Arca da Aliança. Now, God wasn't actually there, possibly. Maybe he actually was. But I've never forgotten it, and I never will. E Deus provavelmente não estava realmente lá. Talvez estivesse, mas eu nunca vou esquecer aquela cena. E provavelmente eu nunca vou esquecer. Because in time, by God's grace and mercy over my life, I came to discover what all of that was actually about.
porque com o tempo e com a graça e a misericórdia do Senhor, eu vim a descobrir o que que tudo aquilo significava. And I've come to realize, even in considering what I wanted to speak about today, I've come to realize that it still causes something deep, deep, deep within me. When having become a Christian myself, by God's grace and mercy, I'm able to enter into that holy presence of an awesome God, to worship Him, to spend time with Him, to love Him, to pray and to worship. E ainda faz algo surgir dentro de mim quando, agora que eu sou cristão, eu entro nesse lugar íntimo e tranquilo com Deus. Quando eu entro na presença de Deus para eu orar e para eu adorar, eu ainda sinto esse sentimento de maravilha. And I wonder if, because of the intimacy of God that has been wonderfully won to us through Christ Jesus, I wonder if could it be that we've lost something of that awesome reverence, the fear of God? E eu me pergunto se por causa da intimidade que foi maravilhosamente conquistada para nós através de Cristo, nós perdemos um pouco dessa reverência, o reverente temor que nós deveríamos ter de Deus. A reverent, awesome fear of God that invites us, indeed, even anticipates that we might enter into and allow His glory to fall upon us in worship and devotion. E esse reverente temor a Deus que nos permite, que nos convida e que até antecipa a sua glória que cai sobre nós. In Peter's letter, he writes this to God's elect. He says this: to God's elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Em 1 Pedro, Pedro escreve aos eleitos de Deus, exilados, espalhados pelas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Now, reading those verses, you might think, as I did at first, that Peter was writing to Jews, since we know that Jewish people are scattered throughout the earth. E talvez você, como eu, a princípio pensava que Pedro estava escrevendo aos judeus, porque nós sabemos que o povo judeu estava espalhado ao redor do mundo. Indeed, some of the references that he makes in his letter are identical to words that we read in the Old Testament, in Exodus and in Leviticus, where God is speaking through Moses to the people of Israel. But he is E, sorry. E, na verdade, algumas das referências que ele faz nessa carta são idênticas às palavras que nós lemos no Antigo Testamento, em Êxodo e Levítico, onde Deus está falando através de Moisés para o povo de Israel. Peter is writing to Christians, Christians who, because of persecution, have been scattered for their faith across ancient Greece, Turkey, and Asia. Mas, na verdade, ele não está escrevendo aos judeus, ele está escrevendo aos cristãos, os cristãos que estavam sendo perseguidos pela fé, por sua fé, e estavam espalhados por regiões da Grécia Antiga, Turquia e Ásia. And he refers to these people as elect. Now, that's not a description of hierarchy or because they're better or more perfect than anybody else. It simply means that they were especially chosen by God. E Pedro se refere a esses crentes como eleitos. E isso não necessariamente é uma descrição de hierarquia, mas simplesmente significa que eles foram especialmente escolhidos por Deus. And again, not chosen by God in the Old Testament sense in which we think about being chosen people, but because of their faith in Jesus. E, mais uma vez, não pessoas escolhidas no sentido do Antigo Testamento, mas pessoas escolhidas por causa da sua fé em Jesus. Peter goes on to say
You've been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit that separates us, that sets us apart to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood. E Pedro continua dizendo: pessoas que foram escolhidas de acordo com o propósito de Deus, o Pai, por meio da obra santificadora do Espírito, que isso nos separa para sermos obedientes a Jesus Cristo e purificados com o seu sangue. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us a new birth into a living hope, to the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish or fail. No versículo 3 está escrito: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Our citizenship is in heaven. A nossa cidadania está no céu. This inheritance is kept in heaven for you. E essa herança está guardada no céu para você. Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him. And you are filled with inexpressible and glorious joy because you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o tenham vendo, não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Peter says, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope fully on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. E no versículo 13, Pedro diz: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. As obedient children, do not conform to the evil desires that you used to have when you lived in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all that you do. Because it is written, be holy, because I am holy. E como filhos obedientes, não se conformem com os maus desejos que vocês tinham quando viviam na ignorância. Mas assim como aquele que te chamou é santo, assim seja santo em tudo o que fizer. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sanctified, consecrated, set apart, dedicated to God. Santificado, consagrado, dedicado, separado para Deus. Peter is making specific reference to when God spoke to Moses at Mount Sinai, saying, speak to the people of Israel and say to them, you shall be holy because I am holy. Pedro está fazendo referência a quando Deus falou a Moisés no Monte Sinai, dizendo: fale a toda a congregação do povo de Israel e diga-lhes: seja santo, pois eu, o Senhor seu Deus, sou santo. We receive mercy and we worship an awesome, holy God.
And we've been speaking even this morning about God doing miracles in our midst, and He will do so. And my heart is that we should be expectant for God's glory to fall upon us as His people. Nós adoramos um Deus maravilhoso e no meu coração eu acho que nós devemos estar sempre na expectativa, sempre esperando receber isso de Deus, porque nós somos o povo dele. Sue and I were having a conversation just a moment ago about divine appointments. In the book of Exodus, we learn of a divine appointment at the beginning of a journey of discovery that leads us to appreciate God's holiness, our own sinfulness, and our total reliance upon the mercy of God to secure our future hope of heaven, the inheritance that we've read about. Nós estávamos falando há pouco sobre isso, sobre ter um encontro divino, e no livro de Êxodo nós aprendemos sobre um encontro divino e o início de uma jornada de descoberta que nos leva a apreciar a santidade de Deus, a perceber o nosso próprio pecado e a nossa total confiança na misericórdia de Deus para garantir essa esperança futura no céu. And Moses was called by God to lead his people from captivity into freedom and into God's promised land, the land promised to the descendants of Abraham. E Moisés foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel, saindo do cativeiro para a liberdade e para a terra que foi prometida, aos descendentes de Abraão. God's divine intervention in Moses' life is often miraculous and often terrifying. E a intervenção divina de Deus na vida e no chamado de Moisés é, no mínimo, milagrosa e muitas vezes totalmente aterrorizante. Our God is an awesome God. O nosso Deus é um Deus incrível. I'm not sure that we appreciate that always as we should. Eu não tenho certeza se nós sempre percebemos e apreciamos esse fato como nós deveríamos. I'm not sure that we fear Him. Eu não tenho certeza se nós tememos Ele. Now, that's not fear in the modern sense of being afraid of God. On the contrary, E esse temer não é temer no sentido moderno de ter medo dele. Ao contrário, but rather having a deeper sense of reverence and awe. ele é um temor no sentido de ter um sentimento mais profundo de reverência e de admiração por Deus. You know, you know God in that way. E ter reverência a Deus dessa forma. I was reminded of a Graham Kendrick song that we used to sing in the early days of Spring Harvest when I had more hair, Steve. E eu me lembrei de uma música de Graham Kendrick, que nós costumávamos a cantar nos primeiros dias da colheita da primavera, como o Steven falou, quando eu tinha um pouco mais de cabelo. Restore, O Lord, the honor of your name. In works of sovereign power, come shake the earth again, that men may see and come with reverent fear to the living God, whose kingdom shall outlast the years. E a canção dizia: Restaura, ó Senhor, a honra do teu nome. Em obras de poder soberano, vem sacudir a terra novamente, para que os homens possam ver e vir com temor reverente ao Deus vivo, cujo reino durará mais do que os anos. Restore, O Lord, in all the earth your fame, and in our time revive the church that bears your name. And in your anger, Lord, remember mercy, O living God, whose mercy shall outlast the years. Restaura, Senhor, em toda a terra a tua fama, e em nosso tempo revive a igreja que leva o teu nome. E na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia, ó Deus vivo, cuja misericórdia durará mais que os anos.
Bend us, O Lord, when we are hard and cold, and your refiner's fire. Come, purify the gold. Dobra-nos, Senhor, onde somos duros e frios. No fogo do teu refinador, vem purificar o ouro. At the time of the Exodus, the fear of God was very much a real thing. The Israelites journey with Moses to Mount Sinai, where God gives the Ten Commandments and promises to make them a holy nation, a kingdom of priests, on condition to their obedience and faithfulness. Na época de Êxodo, o temor de Deus era algo real na população. Os israelitas viajam com Moisés para o Monte Sinai, onde Deus dá os 10 mandamentos e promete torná-los uma nação santa e um reino de sacerdotes, sob a condição de sua devoção, obediência e fidelidade. God says to the people in Exodus 19, verse 6, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. E Deus fala em Êxodo 19, versículo 6: Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. And the children of Israel had escaped from Egypt and were camped around Mount Sinai. And suddenly there was thunder, there was lightning, the ground trembled because of the awesome presence of God. It was terrifying. E eles tinham escapado do Egito e eles estavam num acampamento ao redor do Monte Sinai. E houve trovões e relâmpagos com uma nuvem espessa sobre a montanha e um toque de trombeta muito alto. E todos os que estavam no acampamento, no versículo 16, temeram. The ground trembled, O chão tremeu. smoke covered the mountain. O Monte Sinai ficou coberto de fumaça. A loud trumpet sound went louder and louder and louder. Um toque de trombeta muito, muito, muito alto. And God said to Moses, do not let the people come near because they will perish. E o Senhor disse para Moisés: Não deixe que o povo se aproxime, porque eles vão perecer. And Moses says the people cannot approach you because this place is holy. E Moisés diz para o povo: Deus disse: Não subam ao Monte Sinai, porque Deus separou essa terra como santa. So how could it be possible that they might approach this holy, awesome, terrifying God? Então, como seria possível que eles se aproximassem desse Deus grandioso, mas às vezes aterrorizante? Well, we know, don't we, that God gave Moses instruction to construct a very special place, a tent of meeting, a tabernacle, a place where God would come down and dwell with them. Bem, nós sabemos que Deus deu instruções a Moisés para construir um lugar de encontro, uma tenda de reunião, colocamos assim, que foi cuidadosamente construída, um tabernáculo onde ele desceria do céu e ficaria com as pessoas. And Moses is to build a very special place. E que Moisés deveria construir um lugar muito especial. Now, these people are living in the desert, remember? How on earth are they going to do this? Mas agora a gente precisa lembrar que essas pessoas estão vivendo no deserto. Como é que elas construiriam isso? Well, Moses is instructed to invite the people to make offerings before the Lord, to bring the precious items that they'd carried with them from Egypt. Bem, Moisés é instruído a convidar o povo a coletar todos os itens preciosos que eles tinham carregado do Egito para fazer uma oferta. And we read this. Those who were willing brought offerings of gold, of silver, of precious jewels. E nós lemos que aqueles que estavam dispostos trouxeram ofertas de ouro, prata e joias preciosas. Skilled and anointed workmen crafted these items into instruments of worship.
Trabalhadores qualificados e ungidos transformaram esses itens que foram doados em instrumentos de adoração. And they were to be held in this special place in an inner sanctuary and then in an even deeper inner holy place. E essa adoração era para ser realizada num lugar especial, num lugar ainda mais profundo de reunião que continha um lugar sagrado central. And in the deeper holy sanctuary, a holy of holies, was held the Ark of the Covenant that contained the laws of God. E nesse lugar mais retirado ainda, que nós conhecemos como o Santo dos Santos, tinha um baú de ouro, a Arca da Aliança, que guardava as leis de Deus. And a thing of such awesome reverence that people were not even allowed to touch or approach it on fear of death. E essa arca era uma coisa tão incrível, tão que demandava tanta reverência que ninguém jamais foi autorizado a se aproximar dela ou tocar nela com medo da destruição. Moses said to the whole Israelite assembly, "This is what the Lord has commanded. From what you have, bring. Take offerings to the Lord." Moisés disse para o povo de Israel: Isso é o que o Senhor ordenou. Do que você tem, faça uma oferta para Deus. And everyone who was willing is to bring an offering of gold, of silver, of bronze, of blue and purple scarlet yarn, of acacia wood, of oil for anointing, of onyx stones, and other precious gems. E todo aquele que estiver disposto trará ao Senhor uma oferta de ouro, prata e bronze, fios de linho azul, púrpura, escarlate, pelo de cabra, peles de carneiro tingida de vermelho e outros tipos de couro durável, a madeira de acácia, azeite para luz, especiarias para o óleo da unção e incenso aromático, e pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal. And all who are skilled among you are to come and make everything that the Lord has commanded. E todos que forem habilidosos dentro de vocês virão e farão tudo o que o Senhor ordenou. And everyone who was willing and whose heart God moved then came and brought an offering to the Lord. E todos os que estavam dispostos e cujo coração Deus moveu, vieram e trouxeram uma oferta ao Deus para o trabalho na tenda de encontro. Exodus 35, verse 21, everyone who was willing. Verse 22, all who were willing. Verse 29, all who were willing. All of those who were willing to bring what they had to honor and to worship God. Nesses versículos de Êxodo, está mencionado várias vezes todos os que estavam dispostos, todos os que quiseram, homens e mulheres, vieram e trouxeram. There's a theme here. Há um, All, há um tema aqui. all those who were willing brought their offering to the Lord. Todos os que estavam dispostos trouxeram as suas ofertas ao Senhor. I think God wants to challenge us today, certainly challenge me. Eu acho que Deus quer nos desafiar hoje. Ele certamente me desafiou. What can I bring? What can I offer? What talents or gifts and abilities that God has blessed me with that I can bring to serve Him? O que que eu posso trazer? O que que eu posso oferecer? Com quais talentos, dons ou habilidades Deus me abençoou que eu posso trazer para servi-lo? So, what will you bring? What will you offer? O What que que gifts? você traria? O que que você ofertaria? What gifts and abilities has God blessed you with that you might bring, that God's glory might fall upon this place, upon this area, upon this city, upon this location,
that we might change the atmosphere for God in the place where God has put us. Change the atmosphere we sang earlier on. What would you bring to contribute to God's purpose in E this? nós cantamos antes, mude a atmosfera. E eu quero te perguntar, quais são as dádivas, quais são as graças, quais são os presentes que você vai trazer para mudar a atmosfera desse lugar? And perhaps even more than that, what gifts of God's grace beyond human ability will E you talvez allow ainda God mais, I'm sorry. to carry on? Yeah. E talvez ainda mais do que isso, quais são as dádivas que estão além da capacidade humana que você pode trazer? What gifts of grace beyond my human ability will I allow God to use through me? Gifts of prophecy, tongues of angels, words of knowledge, words of wisdom, gifts of healing. Am I open to allow God's glory to work through me? Eu estou aberto a permitir que a glória de Deus trabalhe através de mim, que as dádivas de graça que estão além da minha capacidade humana, como profecia, língua dos anjos, dons de cura, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, eu estou disposta a deixar que Deus trabalhe e use esses dons através de mim? Maybe we have lost something of the presence of God in our worship and devotion. E talvez nós tenhamos perdido um pouco daquela presença de Deus na nossa adoração e na nossa devoção. And it says that Moses did everything that God had commanded him to do. Está escrito que Moisés fez tudo que Deus tinha mandado que ele fizesse. And when the people brought as they were willing, as they had a heart to bring, and when Moses did everything that God had commanded him to do, it says this, the glory of the Lord filled the tabernacle. E quando Moisés seguiu todas as instruções, e quando o povo que tinha sido tocado trouxe todas as ofertas, está escrito que a glória de Deus encheu o tabernáculo. Such was the glory of God falling upon them that Moses found it difficult to enter into that special place. E era tanta glória de Deus enchendo o tabernáculo que Moisés teve dificuldade para entrar no tabernáculo. Father, that your glory might fall upon us, that we would worship you and honor you in awesome reverence. Senhor, que a tua glória caia sobre nós, que nós te adoremos, Senhor, com toda a reverência. We know that when Christ died upon the cross, the veil of the temple, that curtain that separated us from God, was torn in two. Nós sabemos que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo que separava a gente de Deus se rompeu em dois. That one sacrifice was made for all, that we might have that awesome, amazing relationship, intimate relationship with the Holy God. No longer a slave to fear, no longer a slave to fear, no longer afraid, no longer separated. Nós sabemos que esse único sacrifício foi o que nos trouxe, que nos proporcionou ter um relacionamento com Deus, que nos proporcionou não sermos mais escravos, como nós cantamos antes. I am a child of God. I belong to Him. Eu sou filho de Deus, eu pertenço a Ele. You are a chosen people, a royal priesthood. You are a holy nation. You are God's special possession. Vocês são
filhos de Deus, vocês são um povo escolhido, vocês são posse de Deus. That you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Que vocês declarem a glória de Deus que tirou vocês da escuridão e trouxe para a luz. Once you were not a people, but now you are the people of God. Vocês não eram um povo, mas agora vocês são um povo de Deus. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. No passado vocês não tinham misericórdia, mas agora vocês têm recebido a misericórdia. In Christ we share a heavenly Father. In Christ we are a holy nation. In Christ we are called out. We are set apart. We are belonging and with a special, intimate, awesome, worshipful relationship to a Em, mighty, glorious God. em Cristo, nós compartilhamos um Pai. Em Cristo, nós somos chamados. To finish, Romans 12 says this, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer yourselves. What gifts will you bring? What talents will you offer? Gifts of grace will God work through you that will bring that worship before his awesome throne of grace? E Offer para your finalizar, bodies as living sacrifices, holy, pleasing to God. This is proper worship. e para finalizarmos, está escrito em Romanos 12 sobre um sacrifício vivo. Irmãos e irmãs, em vista da misericórdia de Deus, ofereçam seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a sua adoração verdadeira e adequada. Our God is an awesome God. Father, let your glory fall upon us, we pray. Amen. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Pai, que a tua glória caia sobre nós. Amém.
And we pray this morning, Lord Jesus, that we will just examine ourselves. Lord, that we will willingly, Lord, bring all that we have within ourselves, Lord, to you in worship and in praise. We ask, Lord Jesus, that through the power and the authority of your Holy Spirit, Lord, you would just work in our hearts. Lord, that we would understand more of the need for reverence, the need for worship, the need to understand something of your majesty, your greatness, your power, your authority. You are an awesome God. We bring our praise and our worship this morning. We pray, Lord Jesus, your blessing upon each one gathered, upon each home and each family. Lord, that you would just pour yourself into those circumstances, into those homes, into those needs. Lord, that we would see miracles in your name. We pray together. Amen. Amen. Thank you. Please stay with us for a while and share in fellowship together. Thank you. Thanks, Bill. Thank you very much, Talita. I Thank apologize to you. go off script. No problem. You did very well, thank you.